o joal de barro e uma das aves mais fascinantes do Brasil. E quando pensamos nele, a primeira imagem que vem à cabeça e o ninho de barro em formato de casinha que decora postes, árvores e ate-janelas de tantas cidades e áreas rurais do país. Mas será que você já se perguntou como e por dentro esse ninho tão curioso? Hoje, vamos mergulhar em uma verdadeira viagem de descoberta, revelando cada detalhe da construção, da vida no interior dessa obra-prima natural e das curiosidades que tornam o joal de barro um dos pássaros mais inteligentes e engenheiros da natureza. Antes de entrar na explicação, é importante entender que o ninho não é apenas um abrigo. Ele é também um símbolo de dedicação, trabalho em equipe e instinto de sobrevivência. O joal de barro, chamado cientificamente de Furnarius rufus, recebe esse nome justamente por ser um construtor nato, usando barro, palha e pequenas fibras vegetais para erguer verdadeiras casas que podem durar anos. Visto de fora, parece uma pequena casinha de forno de barro, mas por dentro existe muito mais do que a simplicidade aparente. O ninho começa a ser construído com o casal trabalhando lado a lado. O macho e a fêmea carregam, em seus bicos, pequenas porcões de barro úmido misturado a palha e fibras vegetais. Cada tijolo, natural e cuidadosamente colocado, e o casal molda a estrutura sempre com o objetivo de criar uma parede resistente. O formato circular vai se formando aos poucos, e o que muitos não sabem é que a construção pode levar de 2 a 3 semanas para ser finalizada, dependendo da disponibilidade de material e da umidade do barro. Agora, imagine a cena. De fora, você vê apenas uma casinha arredondada, mas se pudesse entrar por dentro, encontraria um verdadeiro labirinto inteligente. O ninho não e um espaço aberto e simples. Ele é projetado com uma entrada que se curva para dentro, criando um corredor estreito. Esse corredor conduz até a câmara principal, que é onde os ovos serão depositados e os filhotes criados. A curva tem uma função essencial: proteger os filhotes do vento, da chuva e de possíveis predadores. E como se fosse um corredor de segurança, criado para dificultar o acesso de animais maiores. Dentro da câmara principal, o espaço é pequeno, mas suficiente para a fêmea se acomodar sobre os ovos e para os filhotes se desenvolverem. O ambiente interno mantém uma temperatura agradável, pois as paredes de barro funcionam como isolantes térmicos, protegendo contra o calor excessivo do verão e o frio das madrugadas. A espessura do barro também ajuda a manter a umidade equilibrada, impedindo que o interior fique seco demais, e um verdadeiro ar-condicionado natural, planejado pelo instinto da ave. Outro detalhe curioso é que muitas vezes o casal de joal de barro constrói ninhos novos a cada temporada, mesmo que o antigo ainda esteja em boas condições. Isso acontece porque o barro pode rachar com o tempo e também para evitar parasitas que possam se acumular no interior. E o que acontece com os ninhos abandonados? Eles viram casas para outras espécies. Corujinhas buraqueiras, pequenos pombos e insetos aproveitam as estruturas já prontas. Isso mostra que o trabalho do joal de barro vai além de sua própria sobrevivência. Ele acaba contribuindo para a comunidade de outras espécies. Mas há também lendas e crenças em torno dessa ave. No interior do Brasil, muitos acreditam que se o joal de barro constrói o ninho com a entrada voltada para determinado lado, e sinal de que o tempo ficará seco, se ele direciona para o outro, e porque haverá chuvas. Essa previsão do tempo natural faz parte da cultura popular e reforça ainda mais a conexão entre o homem do campo e a natureza. Voltando ao interior do ninho, é importante destacar o cuidado que o casal tem com a higiene do espaço.
as aves mantêm a camara sempre limpa, retirando restos de casca de ovos ou materiais que possam comprometer a saúde dos filhotes. O espaço é compacto, mas projetado para ser funcional. Os filhotes permanecem ali até que estejam prontos para voar. E nesse período os pais fazem dezenas de viagens por dia, levando alimento, sempre entrando e saindo pela mesma portinha curva que protege a família. Do ponto de vista arquitetônico, o ninho do João de Barro é tão bem planejado que até engenheiros estudam sua estrutura. A forma arredondada garante estabilidade, evitando rachaduras ou desmoronamentos. E o material, barro misturado a fibras, cria uma espécie de concreto natural, resistente ao tempo. E impressionante pensar que uma ave tão pequena, guiada apenas pelo instinto, consegue erguer algo tão funcional e eficiente. Outro detalhe que poucas pessoas sabem: o João de Barro pode construir ninhos em lugares bastante inusitados. Além de árvores, eles utilizam postes, cercas, janelas de casas e até mesmo tratores abandonados. Qualquer superfície firme pode se transformar na base de uma nova morada. Isso mostra não só a inteligência, mas também a capacidade de adaptação da espécie. Se olharmos para o interior desse ninho com atenção, percebemos que não se trata apenas de barro moldado e um ambiente planejado com propósito, um refúgio seguro onde a vida floresce. Cada curva, cada parede grossa, cada detalhe cumpre uma função vital. A camara interna e pequena para dificultar a entrada de predadores, mas aconchegante para abrigar a ninhada. Além disso, a cooperação entre macho e fêmea é fundamental. Diferente de outras aves em que apenas um faz a maior parte do trabalho, aqui o casal divide as tarefas igualmente, e uma verdadeira parceria de vida, onde ambos constroem, defendem e cuidam dos filhotes. Essa relação de companheirismo também rendeu ao João de Barro o apelido de Pássaro da Fidelidade, já que o casal costuma permanecer junto por toda a vida. No interior do ninho, os ovos, geralmente de 2 a 4, são cuidadosamente aquecidos. Depois da eclosão, os filhotes permanecem por algumas semanas sob a proteção dos pais, e um período intenso de alimentação constante e vigilância. Com o tempo, os jovens começam a explorar a entrada, colocando a cabeça para fora, observando o mundo externo, até o dia em que ganham coragem e dão o primeiro voo. O mais fascinante é que o interior desse ninho não é apenas um abrigo físico, mas também um espaço simbólico. Ele representa esforço, dedicação, parceria e a engenhosidade da natureza. Ao olhar para dentro de um ninho de João de Barro, enxergamos não apenas barro e fibras moldados, mas também o reflexo de como a vida pode ser organizada de forma simples e eficaz. E exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Cada detalhe da construção, a função de cada parte, as curiosidades culturais e científicas que cercam esse pássaro incrível. Você vai descobrir como funciona a vida dentro dessa pequena casinha de barro que enfeita o Brasil e por que ela é considerada uma das construções mais inteligentes do reino animal. Agora que você já conhece os segredos do ninho do João de Barro, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim você apoia nosso trabalho e continua acompanhando conteúdos que revelam a beleza e a genialidade da nossa natureza.